Lá, a autoria comenta de hoje, como dito no título, vai partir da entrevista que foi dada pela atriz Jennifer Lawrence essa semana a respeito das fotos que foram íntimas delas, que foram vazadas na internet, e os comentários feitos pela própria atriz a respeito do que se indicaria sobre a situação da mulher, sobre a situação da privacidade no mundo hoje, que de fato acaba sendo bem importante, pensando que isso pode virar tema ou discussão para tema em duas diferentes vertentes, tanto do ponto de vista dessa discussão sobre a violação dos direitos da mulher do direito de domínio sobre o próprio corpo da mulher, que é algo que a gente já falou em outros vídeos, mas principalmente também sobre essa questão da privacidade sendo colocada em xeque em um mundo de limites cada vez mais brandos entre as pessoas ou entre as informações principalmente. Então, para quem não sabe, algumas semanas atrás, até acho que no outro mês inclusive, foram vazadas algumas fotos de atrizes, modelos, pessoas famosas, fotos bastante íntimas, conteúdo pelo iCloud, coisa assim. Isso de fato foi um estouro para muita gente que foram compartilhando as fotos e vendo as fotos sem muita discriminação. Essa discussão, portanto, ela chegaria a uma discussão um pouquinho tensa a respeito do quanto é possível ainda existir uma vida privada no mundo contemporâneo, e isso, pensando no caso das celebridades, tornaria ainda mais estapafúrdio, pensando que essa lógica das celebridades foi o que cultivou, de uma certa forma, todo esse pensamento da grande estrela e tudo mais. A intensificação dela acabou punindo a própria indústria cultural, de uma certa forma, a partir do momento que colocou figuras como a Jennifer Lawrence numa situação bastante delicada. Então, essa intensificação da lógica da celebridade acabou transformando tudo isso no seu oposto, que seria não o endeusamento da vida dessas pessoas, mas um endeusamento meio que de uma forma a invadir todos os aspectos da vida dessas pessoas, quebrando princípios básicos de convivência social, como o respeito, a tolerância às práticas sexuais de cada um. O que foi bastante absurdo. Isso remeteria a práticas pré-modernas, inclusive, que se tinha, se a gente for pensar historicamente, coisa que a gente vê às vezes em filme de época, né, aquela coisa de que os reis, antigamente, se via os reis, a prática sexual dos reis, rainha, esse tipo de coisa, onde não existia uma mediação forte em relação a isso. No entanto, naquela época não existia também uma cultura da privacidade, o que de fato existe hoje. Toda a nossa relação de convivência individual está calcada no fato de que o indivíduo tem esse direito à vida privada. Então, no fim das contas, é insano e paradoxal que um mundo que promova a lógica da identidade própria e da privacidade também acaba se transformando dialeticamente no oposto, que é a quebra de qualquer tipo de privacidade. O que é mais insano ainda é pensar que, do ponto de vista de coisa que a gente já falou algumas vezes do sinóptico do Bauman, que as pessoas querem se projetar e serem vistas pelas outras, houve meio que uma inversão também nessa lógica, porque muitas pessoas, a vida de muitas outras pessoas que não famosas também foi afetada muito por essa lógica da perda de privacidade. A gente descobriu isso até pelos sites como o Secret, por exemplo, do compartilhamento de possíveis segredos de outros e tudo mais, mesmo que não houvesse a revelação da identidade. Mas no fim das contas, é como se a gente tivesse chegado no momento de estouro dessa lógica da celebridade, em que ela se contraporia aos princípios básicos da formação do indivíduo. No caso da entrevista, ainda mais especificamente na entrevista da Jennifer Lawrence, a gente poderia levar em consideração também o como ela se sentiu invadida como mulher, o fato de que não teve controle sobre o próprio corpo a partir do momento que muita vida pessoal foi exposta a muitas pessoas. E o que ela clamou, de fato é bem pertinente, é o quanto que o olhar essas fotos e compartilhar essas fotos e ter acesso a elas seria um tipo de violência sexual, inclusive ela inclusive chama de crime sexual. O que é uma coisa bem interessante se pensar, que ao se compartilhar, mesmo se permitir que isso se prolifere, você estaria de uma certa forma aderindo ao discurso que seria o discurso que deveria ser rechaçado, né, de fato, de objetificação dessas pessoas a um nível que ultrapassou qualquer tipo de limite. Acho que talvez o caso que tenha sido mais importante dentre esses todos, talvez difícil separar o mais importante, mas um que foi muito marcante, foi da atriz Emma Watson, né, que fez a série Harry Potter, que fez um discurso feminista bastante interessante semanas atrás, e no dia seguinte, propondo novas metas para o feminismo e tudo mais, e no dia seguinte foi ameaçado de ter suas fotos divulgadas no mesmo rede de compartilhamentos de fotos íntimas e tudo mais. Então se percebe, no caso da Emma Watson, que
que esse compartilhamento não é necessariamente só uma liberdade de expressão por liberdade, por responsabilidades que precisam ser vistas, mas como um desrespeito e meio que uma objetificação que supera níveis de convivência socialmente aceitáveis. Então, pensando nisso, a gente pode pensar nessa lógica, tanto do ponto de vista da lógica de uma minoria que está sendo infringida, porque isso de fato é muito mais rigoroso com as mulheres estrela, na lógica da pornografia, provavelmente dita, igualando isso, e acaba sendo um rebaixamento muito grande. E por outro lado também uma discussão mais filosófica a respeito disso, sobre o compartilhamento desenfreado de informações que estaria levando a nossa sociedade tão moderna, pós-moderna, hipermoderna, a um estado quase que pré-moderno. Até mais.